teoria comportamental, criada em 1957, surgiu voltada para a administração de empresas, trazendo consigo um novo conceito de abordagem científica, de forma a compreender o comportamento humano empresarial e abandonando a linha normativa de produção e imposição de abordagens. Também chamada de teoria behaviorista, a teoria comportamental é decorrente da teoria das relações humanas, porém de uma forma mais realista e coerente. Trata-se de uma abordagem explicativa sobre a influência dos comportamentos da regência nos empregados, definindo de forma simples os pontos referentes à conduta e produção dentro da empresa. Sendo desenvolvida por volta de 1950, teve o apoio de diversos pesquisadores e profissionais da área da psicologia, o que promoveu a criação de novos conceitos sobre o homem empresarial. Assim, a administração passou a ser vista de outro ângulo, de forma mais humana e coerente. A teoria comportamental valoriza o trabalhador de todas as empresas, acreditando que a cooperação dentro da organização era importante. Sofreu grande influência de uma série de estudos que eram desenvolvidos na época, referente às áreas de antropologia, psicologia e sociologia, onde os conceitos foram adaptados e inseridos na mesma. Algumas das ideias centrais é a formação do conceito homocomplexos, onde é anseio dos funcionários de se desenvolver e se realizar dentro da empresa. Além do trabalho, estimulá-los e terem liberdade de expressão e decisão. Ainda há um início de liderança e motivação, onde possuem certa autonomia. Assim, o homem passa a ser visto de um ângulo psicológico, onde aparece dotado de necessidades e capacidade. A realização dentro da empresa não depende apenas do salário, mas também de objetivos pessoais e concretização de anseios. A teoria comportamental montou-se acerca de estudos realizados em diversas áreas, dentre elas a psicologia, que tornou-se de extrema importância na interpretação do comportamento humano dentro da empresa. Assim, falaremos um pouco sobre os principais pensadores da época. Herbert Alexander Simon foi um economista americano que publicou em 1947 um livro chamado O Comportamento Administrativo, onde foram apresentadas colocações e novos conceitos sobre o processo de tomada de decisões e os limites da racionalidade. Ainda nega a teoria clássica de administração e a economia neoclássica, porém confirma alguns conceitos da teoria das relações humanas. Sua principal contribuição foi a criação da teoria da decisão, onde afirma que as organizações possuem processos de decisões, ou seja, não só a gerência da prática, a tomada de decisões, como também todos os membros da mesma, a todo momento. Assim, a teoria de Simon explica o comportamento de cada indivíduo dentro da organização. As decisões são tomadas quando há várias opções possíveis, ou seja, são realizadas no intuito de resolver problemas ou aproveitar oportunidades. Segundo Chavenato, o processo é composto por 6 elementos, conforme a seguinte ordem. Por primeiro, o tomador de decisão. Ele trata-se da pessoa que faz a escolha entre meio a outras opções. A segunda são os objetivos, que são as metas que o tomador de decisões quer atingir. O terceiro seria as preferências. Para sua escolha, o tomador de decisões forma critérios para a seleção, conforme o interesse. O quarto seria a estratégia, que é a forma como o tomador de decisões age de acordo com os recursos que lhe são disponíveis. No quinto, seria a situação, que são as características do ambiente em que o tomador de decisões estará inserido. E por final, o sexto seria o resultado, que é a consequência dos atos realizados, conforme a estratégia seguida. Assim, o tomador de decisões escolhe uma opção dentre outras, levando em consideração a situação que se faz presente, os objetivos
e as preferências do mesmo, a fim de se obter o resultado. Ao pesar cada opção disponível, o tomador de decisões escolhe conforme a suposição de consequências possíveis a cada uma delas, sendo que escolherá através da racionalidade a qual parece mais plausível a seu aspecto. Entretanto, a sua racionalidade é limitada ao considerar que só se toma decisões pelo que foi possível entender e prevê no momento, porém, que algo não infere exatidão, pois alguma informação anteriormente considerada poderia ser insuficiente ou parcialmente desconhecida. Abraham Maslow foi um psicólogo americano conhecido por categorizar as necessidades humanas. Seu trabalho consiste em mostrar como nós, seres humanos, temos sempre a necessidade de buscar a autorrealização. Para ilustrar sua teoria, o psicólogo desenvolveu uma pirâmide com as principais aspirações do ser humano, conhecida como Pirâmide de Maslow. Bom, a pirâmide de Maslow é dividida em 5 níveis. No primeiro nível, as necessidades fisiológicas, onde são consideradas básicas, mas de vital importância, como, por exemplo, comer, beber, descansar, dormir, ter relações sexuais. As necessidades de segurança, onde as pessoas buscam o equilíbrio e a proteção, como abrigo da casa, ter um plano de saúde, seguro de vida, entre outras principais. Necessidades sociais. São as necessidades de manter as pessoas em relações com harmonia, como, por exemplo, fazer parte de um grupo, ser membro de um clube, receber afeto dos familiares, carinho. Necessidades de estima. Reconhecer, ter respeito, ser respeitado pelos outros, ter dignidade, ter confiança, entre outros. E por fim, as necessidades de autorrealização. Estão no topo da pirâmide. Ter criatividade, autonomia, aceitação dos fatos, ausência de preconceitos, ou seja, engloba toda uma realização dos sonhos que carrega durante a vida. O objetivo das pessoas, segundo Maslow, é alcançar a realização plena em todas as áreas da vida, e o equilíbrio entre as necessidades básicas e as necessidades que tangem a realização plena da vida. Frederick Esberg foi um psicólogo clínico e professor de gestão que lançou um livro no qual montou a teoria dos 2 fatores, onde aborda a motivação e a satisfação das pessoas no ambiente de trabalho, conforme suas origens. Em sua teoria, Esberg afirma que há 2 fatores influenciadores: os fatores motivadores ou intrínsecos, onde a satisfação em ocupar o cargo provém das atividades e desafios estimulantes do mesmo, e os fatores higiênicos ou intrínsecos, onde a insatisfação de ocupar o cargo é oriunda do ambiente, salário, supervisão, colegas e do contexto geral do cargo, entre outros. Ainda, Esberg afirma que para garantir a motivação do trabalhador é necessário o enriquecimento do cargo e da tarefa, ou seja, ampliar a dificuldade do trabalho para que o funcionário tenha obstáculos e desafios, o que instiga e motiva. O enriquecimento do cargo pode ser feito de maneira vertical, onde se substitui as tarefas simples por uma complexa, ou de maneira horizontal, quando ocorre o aumento da atividade no mesmo nível de dificuldade. Porém, influenciar nas tarefas dessa maneira pode acarretar em consequências positivas, como a motivação, ou ainda negativas, quando há ansiedade e frustração por parte do funcionário, podendo gerar até mesmo medo de novas atividades. Douglas MacGregor, psicólogo americano, tornou-se famoso pelo seu trabalho sobre a teoria da realização. MacGregor definiu 2 concepções opostas de administrar, que ele acreditava ser visões muito comuns dos gerenciadores. Era a teoria X e a teoria Y. A teoria X é correspondente à teoria tradicional e mecanicista da administração científica, onde o homem é um indolente e preguiçoso por natureza. Na perspectiva da empresa, ele não tem ambição de assumir tarefas ou atingir novos resultados, pelo fato de que isso traria riscos para ele. Ele prefere então ser controlado, o que parece seguro. Os objetivos do homem não são os mesmos que os da organização. Ele necessita de direção e controle. Ainda disse que a administração é responsável por gerenciar os recursos da empresa, visando apenas fins econômicos, sendo que os empregados não teriam o mesmo senso para gerenciar, permanecendo subordinados e controlados por superiores.
tendo por base apenas a motivação econômica. Essa é a teoria X. Na teoria Y, o homem ele é satisfeito com o seu trabalho e não possui desprazer algum. Ele compreende as suas necessidades da empresa e ainda tem a capacidade de aprender e imaginar, buscando novas responsabilidades dentro dos seus limites. Ainda ele é motivado e busca o desenvolvimento, independente do caráter econômico. Dessa forma, a administração se assume como um meio criador de oportunidades, onde descentraliza a autoridade e responsabilidade, promovendo o crescimento e a formação do autocontrole dos funcionários. Assim, essa teoria visa incentivar uma maior participação das pessoas nos encargos e decisões, ao ter uma administração consultiva. Heinz Slaker foi um professor de Sociologia e Psicologia. Desenvolveu grandes pesquisas e estudos sobre liderança e gerencia. Afirma que cada sistema administrativo é diferente entre si, porque são influenciadas por uma série de variáveis, sendo elas: Sistema 1. Autoritário, coercitivo. Trata-se de um sistema administrativo que possui um rígido controle sobre o que está acontecendo dentro da empresa. As decisões são tomadas pelos gerenciadores do topo. A comunicação é falha e ocorre lateralmente, pois acredita-se que são prejudiciais, sendo ainda proibidos os agrupamentos informais. Acredita-se que a punição é a melhor forma de direcionar o empregado para que faça as tarefas exatamente de forma exigida. As recompensas são salariais, mas não muito comum. Sistema 2. Autoritário benevolente. Lembra o primeiro sistema, porém mais brando. As decisões ainda são tomadas pelo topo da empresa, mas pequenas e simples, de forma rotineira. Podem ser tomadas pelos funcionários. A comunicação ainda é falha, mas é facilitada lateralmente. Existem relações interpessoais e ainda punições, porém mais frequência de recompensas salariais. Sistema 3. Consultivo. As decisões da empresa são tomadas de forma participativa e consultiva, sendo os diversos níveis sociais possuem voz dentro da mesma. Porém, ainda há centralização de poder no topo. A confiança nos empregados é maior e há sistemas que facilitam a comunicação. As punições são raras e há maior ênfase nas recompensas salariais. Sistema 4. Participativo. É o mais democrático e aberto, onde as decisões são completamente descentralizadas do topo. Os superiores definem as diretrizes e gerenciam os resultados. A comunicação ocorre livremente, a qual já é vista de maneira positiva, desenvolvendo um ambiente de confiança e formação de grupos informais, além da participação e envolvimento dos mesmos nos objetivos da empresa. As recompensas são financeiramente simbólicas e as punições são raramente acontecem. De acordo com Laker, a alta produtividade está mais relacionada com o sistema número 4. Ainda, critica as organizações que procuram produtividade utilizando o homem de forma mecânica, esquecendo-se de todas as outras variáveis influenciadoras, como o próprio comportamento humano. Muitos estudiosos afirmam que a teoria comportamental falhou em vários aspectos, como por exemplo caracterizando o comportamento humano de forma prevista, como uma forma excessiva do uso da psicologia. Ainda disse que os administradores buscam o lucro e reduções de custo, enquanto as teorias da abordagem comportamental focam em processos que geram um lucro apenas satisfatório. Porém, Mota afirma que a teoria representou um grande avanço ao definir um conceito mais democrático e humano da organização, ainda mantendo o realismo. Não obstante, a abordagem comportamental reconheceu o conflito envolvendo os interesses da empresa e os interesses dos funcionários, o que pode ser resolvido através de uma reforma administrativa que visa o comportamento e a estrutura da empresa. Ainda é dada a devida importância à formação dos grupos, como um meio de alcançar metas dentro da empresa.